Olá pessoal, então estamos aqui para nós fazermos a explicação dessa semana 2 do PET, volume 6, né? Dessa vez ali sem o meu vídeo, vamos só em áudio mesmo e com a apostila aberta aqui, tá? Essa semana ela tá uma semaninha bem fácil também, ela tá tranquila de fazer, a maior parte dela é interpretação de texto, mas como sempre a gente tem que sempre lembrar que tem que ser feito com atenção, por mais fácil que esteja, temos que ter atenção às coisas. Do contrário, a gente sabe que acaba dando problema, né? Quando você faz as coisas, acha que é muito fácil, faz sem atenção, sempre acaba dando um errinho aqui ou ali. Então vamos lá, começando aqui ó, com a nossa atividade 1, né? Cadê aqui? Nossa atividade 1. Antes de começar a atividade, vem aqui uma explicaçãozinha de matéria pra gente, explicando um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver aqui. E tá assim, ó. Atividade 1. Você sabe o que é a parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Aí vem aqui assim. Pode-se dizer que a parte principal de texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as informações são acrescentadas. Essas informações são chamadas de secundárias ou acessórias. Ajudam a criar um contexto e reforçar a parte mais importante, ou seja, complementam a parte principal e ajudam a criar o sentido do texto. Então aqui basicamente está falando que o nosso texto, que os textos, né, eles vão ser divididos meio que em duas partes. Uma parte principal, que é a informação mais importante ali do texto, e a parte secundária, que é o resto que vem de dar informações extras para o nosso texto. Vamos ver aqui, ó. Aí aqui agora vocês têm 3 textinhos, certo? 3 textinhos. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os 3 e nesses 3 vocês vão identificar qual que é a parte principal e passar um traço embaixo dela. Usar um marca-texto, passar algum traço, alguma coisa. Do jeito que vocês quiserem, vocês vão marcar a parte principal. Eu vou fazer a leitura dos 3 agora e assim que eu terminar de fazer a leitura, vocês já façam essa marcação, tá bom? Então vamos lá. Texto 1. Cerca de 20 mil se despedem do poeta Patativa. Então já vamos prestar atenção que é importante. O nosso título, né? O nosso título está falando que cerca de 20 mil pessoas se despedem do poeta Patativa. Com isso aqui, a gente já tem uma dica de qual pode ser a parte mais importante do texto. Então o título já funciona como dica pra gente. O título do texto funciona como dica de qual vai ser a parte principal. Então prestem bem atenção no título. Ele ajuda muito. Vamos lá. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 6h30. Parte da população, de 20 mil habitantes, acompanhou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde os sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca Estrela e Boi Fubá, para homenageá-lo em missa assistida por cerca de 10 mil pessoas. O enterro aconteceu às 5 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passaram pelo funeral cerca de 20 mil pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Então, ó, a gente tem esse textinho, ele é uma notícia, e ele está falando sobre... O que ele está falando sobre? Que cerca de 20 mil pessoas se despedem do poeta Patativa, certo? Tendo esse título aqui em mente, que a gente sabe que o texto vai falar sobre o poeta Patativa ter morrido e 20 mil pessoas terem se despedido dele. Qual é a parte principal do texto? Então a gente vai ver aqui qual desses parágrafos aqui poderia ser a parte principal. Lembra que assim, ó, a gente pode imaginar que essa parte principal seria aquela que se você tirar do texto, o texto vai ficar sem sentido. Então vamos pegar aqui de exemplo, vamos ver o segundo parágrafo. As homenagens começaram logo depois da morte às 6h30. Parte da população acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta.
Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Só um exemplo, Qual é o nosso título? Cerca de 20 mil pessoas se despedem do Patativa, certo? Em qual parte do texto que fala dos 20 mil habitantes? Tá aqui. Então, será que essa parte é importante? Com certeza. A homenagem começará logo após às 6h30. Opa. Então, esse pedacinho aqui é importante. Porque nele que está falando uma das coisas que foi falada aqui no título. E a outra coisa, se despedem do Patativa. Então quer dizer que o Patativa morreu. Então a gente precisa mostrar a parte que fala onde morreu. Foi decretado feriado ontem para a população homenagear o principal poeta popular do Brasil, que morreu anteontem. Então tá vendo aqui, ó, falando que ele morreu, quem? O Patativa. Quem era ele? O principal poeta. Isso aqui a gente pode dizer que é a parte mais importante desse texto. O resto é a parte secundária, ou seja, é acessório. Por exemplo, aqui, ó, à tarde, como o número de visitantes aumentou, o velório foi transferido para a catedral. Isso aqui é uma informação extra, onde o sanfoneiro repetiu a triste partida. Também, se eu não falar disso aqui, não faz diferença para a notícia, porque o importante é eu saber que ele morreu e que 20 mil pessoas se despediram dele. A outra aqui, ó, Fagner também gravou música, mas preferiu cantar. De novo, uma parte que não tem necessidade de aparecer. Ela não é tão importante assim. Então, o que é importante é isso aqui. Esses 2 primeiros parágrafos aqui. Então, com esses 2 primeiros parágrafos, a gente tem a parte principal do texto 1. Beleza. Fiz esse aqui com vocês. Agora vocês vão fazer os outros 2. Vamos lá, eu vou só ler eles agora, tá? Vamos lá. Primeiro, o Mercúrio onipresente. Então, a gente já tem que prestar atenção no título. Mercúrio é um metal, né? Aquele metal líquido que a gente acha em termômetro. E onipresente significa que ele está em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Agora vamos lá, ler a notícia. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contamina o lençol freático, mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes na quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então agora vocês vão vir aqui nesse texto 2 e marcar para mim qual seria a parte principal do texto. E uma dica, né? A parte principal nem sempre está no começo do texto, tá bom? Ela pode estar no meio, ela pode estar no final, pode ser um parágrafo, pode ser 2 parágrafos. Vai depender da informação que a gente precisa. Então a gente sabe que esse texto vai falar sobre o mercúrio estar presente em todos os lugares. Então qual desses parágrafos aqui, ou quais deles, falam sobre o mercúrio estar presente em todos os lugares? Aí você vai marcar aqui para mim. Certinho? E agora o texto 3. O texto 3 está assim. Qual é o título dele? Animais no espaço. Então quer dizer que a gente vai ter que achar a parte em que fala sobre animais no espaço. Então vamos lá. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com pessoas. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas especiais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido, porque é inteligente e convive melhor com o homem do que outras espécies de macaco. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury
Atlas V, a nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Então, de novo, você vai ver aqui, ó, nosso título é Animais no Espaço. Então, você vai achar aqui para nós, as partes ou a parte que fala sobre animais irem para o espaço. A parte importante, lembra sempre, ó, a gente tem uma parte importante e uma parte acessório, né? Então, por exemplo, assim, se eu vou falar um texto sobre celulares, celular novo. Então, o meu texto começa assim, ó, comprei um novo celular em 2020. Esse é minha parte principal. Aí vem, esse celular é muito bom, é da marca blá 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 blá. Todo esse resto seria um acessório. Eu tô falando uma informação a mais. A informação principal era que eu tinha comprado um celular. E agora nesse texto aqui, a informação principal é sobre animais no espaço. Você vai achar qual o parágrafo, ou os parágrafos, ou a frase, ou o pedaço que fala exatamente sobre animais no espaço. E aí o que sobrar seriam acessórios, informações extras, tá? Então você vai só fazer uma marcação aqui para mim. Pode ser com marca-texto, pode ser lápis de cor, pode ser com lápis, pode ser com caneta. Você faz o que for melhor para você, certinho? Agora vamos lá para nossa atividade 2. Atividade 2 tá assim, ó. O texto narrativo é aquele que conta uma história, por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem, então, em ações que se desenrolam durante um certo tempo, num determinado espaço. Os elementos que compõem o texto narrativo, portanto, são narrador, quem conta a história, o tempo, a duração da história, o espaço onde a história acontece, personagens e enredo, o que acontece. Geralmente o enredo tem um início, um conflito, um clímax e um desfecho. Certo? Isso tudo é aquele negócio que a gente já viu do Paint, né? Que a narrativa tem que ter um personagem, ela tem que ter um espaço, que é um lugar, ela tem que ter um narrador, ela tem que ter tempo e ela tem que ter o enredo. Certinho? Aí agora vai vir um textinho aqui para vocês. Ó. Agora leia o texto narrativo a seguir e responda as questões. O fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposta minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah é? Disse o garoto de fora que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar a minha coragem. Assim os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho, vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisava ter medo de fantasma, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Então, a gente teve um textinho aí dos 2 amigos. E agora o que você vai fazer? Você vai marcar para mim, você vai escrever para mim quais são as partes dessa narrativa. Então, aqui na questão 1 tá assim, ó. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Então, no início dessa história, os meninos estavam em algum lugar. Qual lugar era esse? Vocês vão escrever aqui para mim. É o que estava no início, hein? Foca nisso. Onde eles estavam no começo da história. Escreve aqui para mim. Questão 2. Por que os meninos decidiram ir no cemitério? Então você vai escrever aqui para mim o porquê que eles decidiram ir para o cemitério. Facinho, facinho também, só voltar lá no texto. Questão 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Então os 2 meninos fizeram uma aposta. Para ganhar ela, tinha que ser feita alguma coisa. Qual coisa que era essa? Escreve aqui para mim.
E questão 4. Descreva o momento mais assustador da história. Então ali na história tem um momento que ele é muito assustador ali, né? Que é o momento mais... tá, você pode não ter ficado com medo, beleza. Mas a história tentou fazer um terror ali e tem esse momento mais assustador. Vocês vão escrever aqui pra mim qual que é. Era o momento em que blá 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 do menino. Você escreve aqui pra mim. Questão 5. Aí tem um trecho aqui, ó. No trecho, o silêncio era profundo. Qual é o efeito sentido da expressão destacada? Então, a palavra era, ela dá o sentido do quê? O sentido de algo que vai acontecer, algo que está acontecendo ou algo que já aconteceu? Você vai escrever aqui para mim qual que você acha que é o sentido da palavra era. Qual o sentido que ele passa para nós? Beleza? Feito isso, acabou a atividade 2 e aí a gente vai finalmente para a atividade 3. A atividade 3 está assim, ó. Releia o texto da atividade anterior e responda. Então você vai voltar nesse texto do fantasma, vai ler ele mais uma vez para poder responder aqui para gente. Questão 1. Identifique os elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovam a sua resposta. Então, letra A. Lugar e espaço. Então você vai voltar lá no texto e vai achar qual o lugar, qual o espaço em que a história acontece. Então já fica de dica que ela acontece em 2 lugares diferentes. Ela acontece no primeiro lugar e depois ela acontece no segundo lugar. Aí que você achava, vamos imaginar, vamos pegar aqui, ó, só o primeiro, né? Aí a gente achou que a história ela começa tudo começou numa noite de céu de verão, 2 garotos conversando na varanda de casa. Então, o primeiro lugar acontece na varanda de casa. Então, você vai lá no texto e vai copiar assim. Aí você vai pegar no texto e vai copiar o pedaço que mostra isso. Então, tá aqui, ó. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Aí você vai vir aqui, vai escrever aqui. 2 garotos. Bababá, bababá, babá. Varanda. Nananana. Beleza? E aí tem o outro lugar, o outro espaço. Você coloca aqui. E marca para mim o pedacinho do texto. E escreve para mim o pedacinho do texto em que mostra esse lugar. Beleza? Letra B. O tempo. Então você vai ter que achar lá no texto um pedacinho que mostra pra gente qual o tempo dessa história. Essa história se acontece em qual momento. Aí você vai achar. Era uma blá 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 blá. E escreve aqui pra mim. E copia aqui pra mim. Letra C. Os personagens. Então você vai ter que ir lá no texto e achar um pedacinho que mostra quais são os personagens. Então você vai colocar aqui. Copiou lá do texto. Letra D. O tipo de narrador. Então a gente tem que lembrar que a gente tem 2 tipos de narrador. O narrador personagem e o narrador observador. Ou narrador em terceira pessoa e narrador em primeira pessoa. A gente viu isso lá na aula da semana passada. Beleza, a gente sabe que existem os dois. O narrador personagem é aquele que o narrador é o narrador e também personagem da história. E o narrador observador é aquele em que o narrador só conta a história, ele não está participando da história. Então aí você vai olhar aqui no texto. Será que o narrador daqui está participando da história ou ele é só um observador? Se ele for um personagem também, ele for narrador e personagem, você vai achar o pedaço do texto em que mostra isso e vai copiar aqui para mim esse trechinho que mostra que o narrador também está participando da história. Agora, se o narrador for só um observador, vai fazer a mesma coisa. Vai achar um pedacinho que mostra pra gente que o narrador é só uma pessoa observando, que o narrador não faz parte da história. Aí você pega e copia aqui para nós. E com isso, você termina a semana 2 do PET volume 6. Certinho? Qualquer dúvida, estamos ali no chat. Vocês mandam ali para mim, eu respondo para vocês assim que possível. Então, até mais.